185 quilojoules foi a quantidade de energia liberada. Se liberada, sinal de menos. Então, o ΔH da reação vai ser qual? A menos 185 quilojoules. Então, para que você reaja o H2 mais o Cl2, dando 2 de HCl, você tem que liberar 185 quilojoules para essa reação acontecer. A tabela a seguir mostra alguns valores de energia de ligação das substâncias em quilojoule por mol. Observa que foi dado a você, nessa tabela, alguns exemplos de substâncias escolhidas aleatoriamente e da quantidade de energia envolvida no sentido de quebrar ou formar 1 mol de ligações. Lembrando sempre que, se trabalhado como reagente, você vai quebrar as ligações da substância. Isso significa absorver energia. Se trabalhada a substância como produto, você vai formar as ligações da substância. Então, vai ser um processo exo e vai liberar energia. Então, você perceba sempre quando a substância da tabela estiver sendo usada como reagente ou como produto. Sendo assim, a gente passa agora ao segundo método de cálculo da entalpia, usando a energia de formação, ou ΔH de formação. Observa que nesse método você vai perceber a quantidade de calor necessária para formar cada substância. Será fornecida uma tabela para você na questão envolvendo esses valores. O que você vai fazer é perceber justamente os valores e as quantidades envolvidas no processo e calcular o ΔH. Como é uma variação, lembra sempre que variação é a energia final menos a inicial, ou energia dos produtos menos a dos reagentes. Sendo assim, o cálculo do ΔH nesse método é feito da seguinte maneira. O ΔH é igual ao somatório da energia dos produtos menos o somatório da energia dos reagentes. Então, observa que você vai pegar todos os produtos formados, calcular o quanto se gasta de energia para eles, menos pegar todos os seus reagentes e ver o que se gasta de energia para formá-los. Um menos o outro, final menos inicial, será então o seu ΔH. Vamos ver um exemplo. Determinação do ΔH de uma reação, conhecendo-se as entalpias de formação das substâncias participantes. A hidrogenação total do acetileno ou etino produz etano. Essa reação pode ser representada por C2H2, é o etino ou acetileno, mais 2 de hidrogênio, gerando o etano, o C2H6. O que eu quero saber é qual é o ΔH dessa reação. Para isso, então, eu devo determinar qual o ΔH do processo. Continuando aqui. A entalpia do C2H2 é 227 kJ por mol. A entalpia do H2 é zero. Lembre-se que a entalpia de formação de uma substância simples no seu estado mais estável é sempre igual a zero, pois a natureza não gasta energia na sua produção. Esse é um processo espontâneo. E a entalpia de formação do etano, do C2H6, é menos 84,5 kJ por mol. Dadas as entalpias de formação das substâncias envolvidas no processo, você pode então determinar a entalpia da reação. Vem comigo. 1 mol de etino, C2H2, vai gastar mais 227. 2 mols de hidrogênio, 2 vezes 0. E formou 1 mol de etano, menos 84,5. Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. Como se calcula o ΔH da reação? Entalpia do produto
menos a do reagente. Então, olha só, ΔH igual a entalpia do produto menos a do reagente. O ΔH, então, vai ser a entalpia do etano, que é o produto, menos a entalpia do etino mais a do hidrogênio. Colocando os números, menos 84,5 menos 227 mais 0. O ΔH, então, menos 84,5 menos mais 227, daria, então, menos 311,5 kJ. Então, nesse método, perceba que basta você olhar cada substância da reação, pega o ΔH de todas elas, soma o produto, menos soma dos reagentes. E com isso você determinou a entalpia da reação química que você quiser. Observa que passado o primeiro método, passado o segundo método, em todos eles tu não tem que decorar esses números. Existem tabelas que vêm na questão que te dá a entalpia de formação, que te dá a energia de ligação. Você só tem que saber trabalhar com esses valores. Ok? Como a energia de formação está associada à quantidade de energia necessária para formar um molde de substância, esse valor pode ser uma quantidade absorvida ou liberada. Então você pode ter algumas substâncias que apresentem esse valor com sinal negativo. E pode ter substâncias que apresentem esse valor com sinal positivo. O importante é saber trabalhar esses valores a nível de variação de entalpia, sempre o final menos o inicial. Vamos agora, então, ao terceiro método para o cálculo da entalpia, utilizando a lei de Hess. Nós sabemos que Hess coloca que as fases intermediárias não interferem no processo de cálculo da entalpia direta da reação, porque tanto faz ser uma etapa direta ou serem várias etapas, a entalpia da reação será a mesma. Mas esse método, então, vai trabalhar com você as várias reações que serão dadas no exercício, as suas entalpias trabalhadas, para que a gente possa determinar uma entalpia de uma reação direta qualquer que o exercício peça. Sendo assim, como se determina o ΔH pela lei de Hess? O ΔH é igual ao somatório da entalpia de todas as etapas envolvidas no processo. Professor, não sei se entendi. Dá para explicar melhor esse tal de cálculo de entalpia? Com certeza, Gotinha. A lei de Hess, ela trabalha as reações das etapas para que você determine a reação direta do processo. Para ficar mais claro ainda na tua cabeça, vamos olhar o exemplo a seguir. O elemento químico tungstênio, de símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Veja só, é bom lembrar, essas lâmpadas que você tem na sua residência, normalmente já está a rachar, aquelas lâmpadas incandescentes, luz normalmente amarela, ela é o quê? É uma resistência por onde a energia elétrica passa, a dificuldade em passar aquece o filamento, encandece e acende, iluminando o ambiente. Aquele filamentozinho é feito de um material chamado tungstênio, um elemento químico. É também interessante a outra aplicação do tungstênio, as canetas esferográficas, seja de qualquer marca, pega a pontinha dela, aquela bolinha na ponta da caneta é feita de tungstênio. É uma outra aplicabilidade desse elemento, que é um metal bem duro, bem resistente, e que a tinta corre por essa bolinha, ficando no papel para você escrever. Continuando. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e duras. O carbeto de tungstênio, WC, é muito utilizado em ponteiras de ferramentas como perfuratrizes, esmeris, lixas para metais, etc. Essa substância pode ser obtida pela reação. Repara, numa questão de concurso, essa é a parte quente da jogada.
Se você quer calcular a entalpia, a reação é fundamental no processo. Preste atenção, carbono, grafite mais tungstênio produziu o carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule a entalpia de formação para o WC. Veja só, ele quer a entalpia dessa reação que ele deu. Ele vai te dar, então, etapas para que você possa trabalhar e, através das etapas, chegar ao cálculo desse ΔH. Vamos ver as etapas do processo dados. Tungstênio mais oxigênio forma o óxido de tungstênio. A entalpia dessa reação, dessa etapa, é menos 840 kJ por mol. O grafite mais o oxigênio forma o CO2. A entalpia dessa reação é menos 394 kJ por mol. E o carbeto mais o oxigênio gera o óxido de tungstênio e o CO2. E para essa reação, a entalpia é menos 1.196 kJ por mol. Então, temos como opções para esse exercício, letra A, menos 19 kJ por mol. Letra B, menos 38 kJ por mol. Letra C, menos 2.430 kJ por mol. Letra D, mais 38 kJ por mol. Letra E, mais 2.430 kJ por mol. Sendo assim, temos que perceber os pontos necessários de se observar ao longo dos dados fornecidos. A primeira reação, para sabermos aonde queremos cada substância do processo. E trabalhar as reações nos dados de forma a